Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 12. O tema é a tolerância para com os fracos. Essa é a 24ª mensagem da série de exposições em Romanos. E a leitura, capítulo 14, verso 1 ao verso 12. Diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque o poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós prestará conta a Deus de si mesmo. Amém. Meus irmãos, a igreja cristã, ao longo dos séculos, durante toda a história, ela sempre esteve envolvida em assuntos que causavam polêmicas. Se você estudar um pouquinho da história da igreja, você vai perceber isso. Sempre, nunca houve um período da história que a igreja teve sossego. Isso é natural, porque as pessoas que compõem a igreja são pessoas diferentes, que vêm de religiões diferentes, de costumes diferentes e tradições diferentes. Esse texto do apóstolo Paulo aponta que já no primeiro século, a igreja começou a enfrentar os seus problemas. De um lado, tinha os judeus, cristãos, que haviam se convertido, e que tinham algumas normas, algumas regras de vida. Eles tinham algumas observações, o chamado kosher, que eram as regras alimentares. Então, quando um judeu se convertia, tinha determinadas coisas que ele não poderia comer. Mesmo depois da conversão, isso não era fácil para ser mudado. Como, por exemplo, um judeu não come carne de porco. Não é porque ele se converteu que facilmente ele comeria. Ele tinha preocupação em observar dias especiais, como o dia de Pentecostes, as festas das colheitas, a festa da cabana, a observação do sábado, a guarda do sábado, a prática da circuncisão. Eles tinham muito apego a essas normas, a esses rituais, a essas observâncias. Do outro lado, tinha os pagãos, os gregos, os romanos, que se convertiam e vinham de uma vida muito mais eclética, muito mais misturada, com vários costumes. Então, o pessoal bebia, praticava orgia sexual, tinha religião do paganismo, que, como por exemplo a deusa Afrodite, a deusa da mitologia grega, era uma deusa que era adorada com relações sexuais. Chegava-se ao ponto de achar que esse tipo de prática era um culto ao deus deles. Os deuses do Olimpo, por vezes, tomavam formas humanas na mitologia, para ter relações com as mulheres, e nasciam semideuses. Quem nunca assistiu um filme ou leu uma história de Hércules, por exemplo, que era um semideus? Esses pagãos, quando eles se convertiam, eles também tinham o seu ranço, o seu jeito de ser, os seus costumes. Aí a igreja precisava fazer as festas de fraternidade. O junta-panelas, os irmãos se reuniam para se alimentar, para celebrar, para festejar. Era a doce comunhão da igreja. Aí tinha um judeu que ficava escandalizado com o irmão que era pagão, ex-pagão,
e que comia carne de porco. O judeu não conseguia aceitar aquilo. O irmão que tinha vindo do paganismo achava o judeu muito conservador, muito radical, muito legalista, né? Preocupado ainda com normas, com o que pode comer, o que pode beber, qual dia observar, que tipo de festa celebrar. E isso começou a criar divisão já na igreja do primeiro século. Então, a gente já tira uma lição aqui que é muito prática para todos nós. As mudanças, elas não acontecem rapidamente. Isso depende muito da pessoa, depende muito do conhecimento que a pessoa tem das Escrituras, depende da experiência com Deus. Então nós temos irmãos assim que são mais místicos porque vieram ou de uma religião que é mais mística, ou porque quando se converteram, já se converteram num berço mais avivado, mais pentecostal. Então você fica, é natural isso, é natural, porque são os seus valores dos quais você construiu. Existem aqueles que já vieram de uma formação diferente, de uma religião diferente, ou tiveram experiência com a igreja num momento diferente. Tem gente que conheceu o evangelho através do academicismo, era gente que estudava bastante. Eu já vi testemunho de ex-ateu, médicos, doutores, gente que começou a estudar e Deus abriu a mente. Então essas pessoas vêm para o meio cristão, também vêm com seus valores. A gente tem um exemplo dos apóstolos. O próprio Pedro teve dificuldade para aceitar os gentios que se converteram. Paulo foi quem pregou muito para os não-judeus. Enfim, a gente percebe isso ao longo da história da igreja. E aqui, nesse texto, o que tudo indica é que existiam dois grupos. Paulo ele dá um título a esses grupos, e depois eu vou explicar por que ele dá esse título, mas ele chama um grupo de fraco, verso 1 do capítulo 14, ora quanto ao que é fraco na fé ou enfermo na fé, e depois, na próxima semana, ele vai falar do forte, que é o capítulo 15, verso 1, mas nós que somos fortes. E ele até, assim, ousadamente se posiciona num grupo, porque ele não diz, no capítulo 14, ele não fala nós, ele diz quanto aos fracos. No 15 ele fala, mas nós, os fortes. Então veja que Paulo ele está tratando aqui dois tipos de grupo. O primeiro, o fraco, é aqueles que ainda eram apegados aos costumes. Eles eram apegados às normas, eram apegados aos rituais, e eles estavam com alguma dificuldade para aceitar os irmãos que não observavam isso. Os fortes eram aqueles que, por causa de uma consciência melhor, mais lúcida, mais clara, eles entenderam que algumas coisas não tinham mais necessidade, e esses vieram para a igreja, eram um pouco mais maduros, e aí Paulo vai falar desse problema. Então, o foco aqui é tratar esse problema. É por isso que o título é a tolerância para com os fracos. O que Paulo não vai perder de vista é que existem assuntos na igreja que eles são fundamentais para a fé cristã. Então, nós temos uma doutrina central. Nós temos aqui uma coluna, nós temos uma centralidade da qual nós não podemos divergir. Existem pontos doutrinários, a gente não pode divergir, porque senão existe uma contradição, uma ruptura na igreja. Mas existem assuntos que são secundários. Eles giram em torno de assuntos principais. Então, existe o assunto que é o foco, o principal, que estrutura, e os satélites, aqueles que ficam girando em torno daquela doutrina principal, que aí vai depender muito da sua linha teológica, da sua compreensão, da sua percepção, mas o que Paulo vai dizer aqui é, irmãos, não percam a comunhão por causa dessas coisas. Não se preocupem com essas questões. É o que ele vai nos ensinar. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse texto e dividi em 4 assuntos que estão interligados. Primeiro assunto, Paulo vai dizer assim, todos nós servimos a Jesus. Todos, fracos e fortes. Verso 1 ao verso 4. O foco é, toda a igreja serve a Jesus. Veja o verso 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé ou fraco na fé, recebei-o. A ideia de receber é, acolham esse irmão.
Não fiquem desprezando as pessoas que têm suas convicções. Não fiquem tendo repulsa, assim, intencionalmente se afastando, porque esse irmão pensa diferente de você. Recebam esse irmão. Acolham ele. Agora, é de qualquer maneira, olha, só vou receber você, porque senão a gente vai ter problema na igreja? Não, ele diz ainda no verso 1, vocês não devem receber em contendas sobre dúvidas. Existem questões que elas fazem parte da nossa tradição. Existem questões que têm mais a ver com a cultura da nossa família, do lugar onde nós nascemos. Uma delas é, por exemplo, a maneira como nós nos vestimos. A cultura do pastor usar terno e gravata é uma herança que nós recebemos dos europeus. Se você ler um pouquinho da história, eu estou lendo um livro que fala da chegada dos missionários. Por exemplo, Louis Francescon, que foi um italiano, morou nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, onde fundou a primeira igreja italiana. Esse homem de família italiana era muito mais conservador. Veio pregar no Brasil em 1910, a uma colônia italiana, e fundou a Congregação Cristã do Brasil. Que naturalmente os irmãos vão de terno e gravata, é uma herança cultural. Não há espiritualidade na roupa, mas é uma herança, é uma cultura que vira quase que uma norma da igreja. Na mesma época, os suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram dos Estados Unidos, tiveram nos Estados Unidos também, depois vieram, eles eram suecos, vieram para o Brasil, Belém, Pará, congregaram com um pastor sueco, depois fundaram a Assembleia de Deus, que é a primeira e maior igreja pentecostal no Brasil. Também tem um pouco da tradição. No começo só tinha essas duas. A Assembleia disparou o crescimento na frente da congregação. A congregação era um pouco mais reservada, um pouco mais fechada. Vocês podem ver a diferença de cultura de culto, de liturgia, enfim. Essas questões, elas são questões culturais. Na década de 60 veio a igreja neopentecostal, vieram os movimentos com o canadense Robert McAllister, depois veio a Universal, a Internacional da Graça, né, veio a igreja Cristo Vive. Vieram essas igrejas, depois, já na década de 80, a igreja Renascer em Cristo, o movimento apostólico. Na década de 60 para 70, renovação carismática no meio das igrejas históricas. Surgiu as igrejas batistas renovadas, metodista wesleyana, presbiteriana renovada. Muitas questões elas são culturais e a gente tem visto a mudança ao longo da história da igreja. Então, quando nós falamos de receber pessoas que às vezes têm conceitos diferentes, mas que são secundários, Paulo está dizendo, não faça isso com contendas sobre dúvidas. Ou seja, a pessoa não aceita determinado assunto e aí fica se criando uma celeuma, uma briga, um desgaste na igreja e as pessoas ficam se engalfinhando, se digladiando, né, por causa de assuntos que não vai levar a lugar nenhum. Os irmãos aqui estavam brigando por questão de comida. Uma igreja que viveu a graça do evangelho e que agora, em questões não consideradas, questões de matéria de fé essencial, estavam brigando quando na verdade deveriam estar em comunhão. Aí no verso 2 ele diz, uma das razões, ele diz assim, olha, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Ou seja, tem alguém que vai falar assim, pastor, não tenho dificuldade com carne de porco. Não tenho dificuldade em comer uma feijoada. Para mim não tem nenhum problema. Eu como, minha consciência está tranquila, eu acho que isso não me faz pecar contra Deus, e eu faço isso para Deus. Aí tem aquele que vai dizer assim, olha, eu particularmente não gosto, eu acho que eu tenho que comer legumes, viver como na dieta de Daniel, eu quero me consagrar. Paulo está dizendo, não precisa brigar. O que come, não despreza o que não come, para dizer assim, mas você é um ignorante, você é um bobo, para que fazer isso? E o que não come, não julga o que come, para dizer assim, você que come, que é um frio, que é um liberal. Então, são questões que, às vezes, parecem questões sem tanta relevância e que acabam trazendo problema para a igreja.
nós vivemos um período dos usos e costumes. Eu não sei aqui em Campinas, né? Eu não conhecia a igreja aqui naquela época, mas nós enfrentamos muita briga, muita briga. Nós presenciamos a Assembleia Geral de ter discussão por causa de pochete, porque um irmão estava usando uma pochete. Eu não gosto, eu acho feio. Mas você falar que um irmão vai para o inferno porque ele está usando uma pochete, aí também é demais. Né? De irmãs que foram disciplinadas porque a presilha brilhava demais. De ter uma irmã que era a referência no corte de cabelo, ela que media e autorizava o tanto que podia cortar o cabelo. A saia não podia ter, fenda que fala? Aquele corte na saia, porque quando a mulher andava, a panturrilha ficava exposta. Agora não é nem a panturrilha mais, né? Mas naquela época, se a saia fosse muito justa. Por outro lado, eu vi o pastor sofrendo um desgaste, porque o conselho estava reunido para saber se podia ou não o pastor ministrar a aula dominical sem o terno, só de camisa e gravata, num calor insuportável. Eu vi um testemunho de um pastor, dirigiu uma igreja chamada Igreja Batista do Marapé. A igreja chama do Marapé porque fica pertinho da praia. Dá para ir a pé para a praia. Então o pastor falava assim, olha, eu estava pregando e eu vi o povo passando na rua, os homens de sunga, as mulheres de biquíni, tudo descendo para a praia. E eu lá pregando de terno e suando e aquele calor, e os irmãos ali firme. Aí um dia o pastor não aguentou e tirou o terno, estava molhado de suor. Terminou o culto, o diácono chegou para ele e falou assim, não se faz mais pastor como antigamente. Não, o pastor ficou tão desanimado, né? Aí ele foi ler as escrituras, ele viu a passagem dizendo assim, e Davi serviu a Deus no seu tempo. Ele procurou o irmão e falou, irmão, sabe por que não se faz mais pastor como antigamente? Porque Deus não faz mais pastor para antigamente. O pastor é para hoje. Então não será como antigamente. E às vezes as pessoas brigam por essas questões. Paulo está dizendo, não, se o irmão não come e ele faz isso para Deus, deixa o irmão fazer o jejum de Daniel. Se ele não se sente bem comendo a feijoada, amém. Quando você for na casa dele, come uma salada, come uma comida light, por causa da consciência. Agora, se o irmão come, você vai na casa dele, não tem problema, come com ele. Porque às vezes, irmãos, a gente fica assim, né? Ah, mas passaram lá na minha casa e deixaram um doce de Cosme e Damião. Quem que nunca... Ai, meu Deus, o meu filho pegou a bala do Cosme e Damião. Não tem problema. Na época que nós fazíamos vigília no monte, eu fui para Perus, em São Paulo, fazer oração com um grupo de irmãos, e a gente estava descendo do local da oração, tinha aquelas macumba, né? E estava lá aquele vaso de barro, assim, com galinha preta, a cachaça, a vela vermelha. E aí o pastor falava assim para mim, não é o pastor da nossa igreja não, tá? Era de uma outra igreja. Pois um dia eu vou contar para os irmãos uma experiência que eu tive. Eu queria ser um anjo no início da minha conversão. Eu jejuei 3 dias, rapei a cabeça, era um negócio de doido. Eu fiquei meio fascinado, eu queria ver o pedaço de galho de árvore pegar fogo. Eu não pegava na mão de nenhuma mulher, nem para dar paz ao Senhor. Né? Naquela época eu nem sonhava que eu ia casar com a Patrícia, mas tudo bem. E aí eu lembro que ele falava assim, ó, tem que orar, repreender a macumba e tem que chutar, não pode deixar. E eu lembro que uma experiência amarga que eu tive, eu fui chutar, era um vaso de barro, era pesado demais, quase quebrei o pé. Passei a noite toda com dor no pé, na vigília de oração, e reclamando que conseguia colocar o pé no chão. Aí os irmãos falaram, você é fraco espiritualmente, a macumba já te pegou. Mas passei cada sufoco, irmãos, cada sufoco. Uma vez a gente foi orar, uma mulher que estava possessa, aí o pessoal falou assim, vai orar, Luiz, vai ter a sua experiência. E aquela mulher ficava gritando e descabelando, e a mulher estava encostada assim na parede, de repente a mulher começou a subir assim de costa na parede, me deu um pânico, e aí ele falou, vai, repreende, eu saio em nome de Jesus. E o irmão que estava me instruindo, porque a gente tinha instrutor para isso, né? Tinha instrutor. Aí ele falou assim, agora pergunta aí para ela se saiu, fala assim, estou liberta em nome de Jesus. Eu falei assim para a mulher, repita, estou liberta. Ela, estou liberta. Eu falei assim, em nome de Jesus. Aí eu falei assim, irmão, não deu certo não. Ele falou, você é batizado com o Espírito Santo? Eu falei, não. Então nem adianta, deixa para lá. Irmãos, eu fui embora, aquela mulher nem sei que fim deu. Eu falei para a Patrícia, a gente foi lá orar para olha só, foi fazer um exorcismo, a mulher estava em paz.
a gente foi orar, a mulher ficou possessa, a gente foi embora, deixou a mulher possessa. E a gente vai vivendo essas experiências, né? E já vi de tudo, assim, de tudo que eu tive experiência, porque eu sou novo, né? Mas de gente que tinha problema psiquiátrico e fingia que era demônio, de gente que tinha sem vergonhice, de gente que realmente tinha problema espiritual e que causou danos na comunidade cristã. Mas tinha gente que falava, não, tem que se vestir assim, não, tem que fazer assado, tem que comer isso, tem que comer aquilo, e não pode tomar refrigerante. Hoje eu não tomo refrigerante por 2 razões. Primeiro, porque minha esposa não deixa. Né? Segundo, porque não faz bem. Mas quando eu vou na casa de alguém fazer uma visita que ela não está, eu tomo refrigerante. Então, mas naquela época não tinha consagração. Quem nunca fez o jejum da Coca-Cola? Né? Foi lá no encontro e ficou 3, 4 dias. Ou falava, ficar 30 dias sem tomar café, 30 dias sem tomar refrigerante. E o que Paulo está dizendo é que os irmãos não poderiam ficar brigando, ao verso 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ora, então quer dizer que aquele irmão que na sua boa intenção, na sinceridade, veja que eu não estou falando de um ponto essencial à fé cristã, estou falando de questões secundárias. O irmão que acha que tem que se vestir com um pouco mais de pudor, que acha que não deve usar a camisa aberta, 2, 3 botões. Tinha um irmão que ia para a igreja aberto até aqui, né, com aquele peito cabeludo, assim, e os irmãos ficavam, ai meu Deus, que coisa escandalosa, né? Não tem essa. Aí já tem aquele que, ainda mais agora, período de live, fecha até aqui. Ele está dizendo, olha, o que faz assim e o que não faz, ele faz para Deus. Ele serve a Deus, então, não despreze o irmão, que na sua simplicidade, ele fala, eu gosto de ser assim, eu aprendi a ser assim, e o que é mais livre nesse sentido, não pode ficar desprezando. E o que não é, o que acha que deve fazer dessa maneira, também não tem o direito de ficar julgando o irmão. Às vezes a pessoa vê alguém que veio para a igreja, ele tinha uma tatuagem. E tem gente que tem vergonha, e fala, nossa, eu fiz uma tatuagem no pescoço. Aí me converti, agora eu vou na igreja, os irmãos ficam tudo olhando para a minha tatuagem. E às vezes tem gente que julga, fala, fulano vai para o inferno por causa dessa tatuagem. Para, irmãos, com essas coisas. Não tenha, graças a Deus, a gente nunca mais ouviu isso. Mas houve, há anos atrás, discussões assim, quem que nunca ouviu? Né? Ou porque a roupa é muito justa. Não, ele está dizendo, aprendam a viver em comunhão. Verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Ele faz uma pergunta. Eu só posso impor exigências a quem é meu empregado. Então, se eu contratar alguém para trabalhar em casa, né, se eu contratar uma empregada ou um empregado, eu vou colocar as minhas exigências. Você não pode vir pelado. Você tem que vir bem vestido. Ou se eu tenho uma empresa, você tem que vestir o uniforme da empresa, porque você é meu empregado. Ou naquela época tinha o senhor e o servo. Então, Paulo está dizendo, nós somos servos de quem? De Cristo. Então eu sirvo a Cristo e você serve a Cristo. Quem sou eu para te julgar? Você não é meu servo, é servo de Cristo. Quem és tu que julgas o servo alheio? É o que Paulo está dizendo. E ele vai confirmar isso quando ele diz assim que todos nós temos o desejo de agradar a Deus. Porque no verso 4 ele ainda diz assim, para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Então, quando eu penso em avaliar alguém, se ele é espiritual ou não, Paulo está dizendo, só Jesus Cristo é que sabe se ele está em pé ou se ele cai. Às vezes você olha para alguém e fala assim, seu irmão parece que não é muito firme. E o irmão é crente, e é muito crente. Às vezes você olha para alguém e você fala assim, nossa, que irmão abençoado. E aí você fica sabendo de coisas e você fala, ai meu Deus do céu, não é crente não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as avaliações por causa da aparência. É lógico que tem extravagâncias que devem ser rejeitadas, né? Eu falei de manhã, um crente não vai ficar fazendo um selfie na frente do espelho para mostrar a barriguinha de tanquinho para postar no status do Facebook, pelo amor de Deus, né? Ou as irmãs têm limite. Às vezes tem aquelas pessoas que fazem aquela foto com decote, uma crente, e coloca lá assim, glória a Deus. Pelo amor de Deus, né? Então a gente sabe os nossos limites. Quando alguém se veste, ele sabe se tem
decência, se é ético a roupa que está vestindo. Não há necessidade do pastor encabrestar alguém. Eu vou vigiar você, viu, para ver como que você está andando. Deus me livre. Como antigamente, pastor, você ouviu lá fulano, ouviu ciclano? Eu não tenho esse poder e nem tenho essa liberdade. Eu posso instruir na palavra, mas eu tenho que cuidar da minha vida, porque um pastor também pode tropeçar. Eu já vi muita gente, e eu falo isso, irmãos, com muita dor no coração, porque eu acho que os mais experientes já viveram isso também. Irmãos que ficavam assim, fulana cantou lá na frente, presenciei isso em gestão de igreja. A irmã cantou lá, a calça muito apertada. A irmã cantou lá, a roupa muito transparente. Eu falei assim, mas esse irmão também está demais, hein? Fica só de olho. O resultado, depois, tinha um caso com uma pessoa. Então, às vezes, esse impulso também de ficar julgando e avaliando um ponto só, pode ser uma falha aí, tentando ocultar alguma coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é via de regra, mas em alguns casos acontece. Então, nós temos que não nos preocupar com a pessoa nesse sentido. Nós temos que viver em comunhão e Jesus Cristo sabe se ele está em pé ou se ele cai. Verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Então, tinha um judeu lá que achava que o sábado não poderia fazer nenhum tipo de trabalho. Ele não poderia servir ao exército. Ele tinha suas restrições com relação ao império. O pagão já não tinha dificuldade, porque ele nunca tinha guardado o sábado. Então chegava o sábado, o judeu já não queria trabalhar, porque já era um costume. O pagão achava que poderia, normal, continuar trabalhando. A igreja cultuava geralmente no primeiro dia, que era no domingo. Aí os judeus ficavam julgando. E os pagãos falavam, não, você que não deveria mais estar preocupado com isso. E aí Paulo está dizendo, um faz diferença, o outro julga igual. Qual é o importante aqui? É estar bem resolvido na mente. É você ter uma maturidade e fundamentar as suas decisões de maneira coerente com as suas convicções. Eu acho que é assim. Por quê? Porque o pastor falou. Aí não pode. Eu entendo que é assim ao estudar as Escrituras, ao frequentar a igreja, ao conversar com os meus irmãos. Então esteja muito seguro na sua consciência e no seu coração. Se você quer se vestir de determinada maneira, quer se alimentar de determinada maneira, não tem problema. Não tem problema. Não há nenhuma dificuldade com relação a isso. Mas esteja bem resolvido no seu coração. O que você não pode é ficar falando assim, eu sou melhor que o irmão porque eu me visto assim. Eu sou melhor que fulano porque eu não como isso. Ou eu vou receber um galardão melhor, maior porque eu faço isso. Aí é pecado. Então, se você faz para Deus, Deus é quem pode avaliar o seu coração. Veja o verso 6. Aliás, ainda no 5. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio coração. Seguro no seu espírito, no seu entendimento, de que aquilo que você está fazendo não incorre em falta com Deus. Pastor, eu não gosto de passar a semana sem fazer um jejum. Eu sinto o chamado de Deus, Deus sempre me desperta para me consagrar. Amém. Não sejam os teus lábios que te louvem, não precisa ficar falando para todo mundo que você jejua toda semana, senão também perde sentido. Né? Não pode se achar melhor que os irmãos porque você jejua, e também não pode ficar dizendo que os outros que não jejuam como você não são crentes. Deus me chama para orar toda madrugada ou toda noite, ou para evangelizar as pessoas em estado de rua. Amém, faça isso. Para levar sopa, para levar pão, não tem problema. O que você não pode é dar a sopa com a mão e que a outra fazer uma selfie para postar no Facebook. Aí não é generosidade. Que a gente expõe o morador em estado de rua a um constrangimento sem autorização dele. E aí você aborta a própria mensagem, né? Porque você está se exibindo diante da miséria de alguém. Não é assim. Então faça para Deus. Aí ele vai dizer no verso 6, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come e dá graças a Deus.
E o que não come para o Senhor não come e também dá graças a Deus. Então, o que é que vai nortear as nossas decisões? A gratidão a Deus. Se eu entendo que eu tenho que me vestir assim, que isso é muito mais ético, que isso tem mais a ver com a conduta cristã e que Deus se agrada dessa maneira, amém. Agora, eu não vou vestir terno e gravata para ficar falando para o irmão que vem de camiseta, ó irmão, aprende comigo. Eu não posso fazer isso. Também não vou usar uma roupa mais descolada para dizer para o irmão que usa terno e gravata, ô, você precisa melhorar, né? Está vendo o calor? Mas se eu gosto de gravata, eu gosto de usar terno e gravata. Tem vários pastores que, os pastores mais jovens falam, Luiz, ou como diz a Carol, né, eu sou um pastor novo com cabeça de velho. Olha, Carol, eu vou te entregar para a igreja. Os irmãos precisam disciplinar. Mas é do jeito, né? Eu tenho até um sapato de idoso, você acredita nisso? Eu tenho um sapato que é projetado para idoso, porque é um sapato para quem tem dor na coluna, a frente dele é redonda, ele é bem macio, você pisa e faz, ele tem até ar comprimido. Eu achei que ninguém fosse perceber. Primeiro dia que eu usei, o pastor Alter Mateus de Osasco veio pregar aqui, a gente foi na pizzaria, ele falou assim, oxe, tá com pastor de velho? Tá com um sapato de velho, pastor de velho, tá com um sapato de velho? Eu falei, brincadeira, né? As pessoas percebem. Mas é o meu jeito. Agora, eu vou chegar para o pastor da nova geração e falar, você precisa usar as minhas roupas. Você precisa ser do meu jeito. Eu tinha uma época que eu gostava de usar o pedestal. Lembra? Aí os irmãos iam lá e tiravam o pedestal. Eu peguei, furei o púlpito de acrílico, colocamos o Edson que deu a ideia. Aquelas braçadeiras, assim, uma presilha. Pronto, ninguém mais tirou. Aí comprei o microfone, o headset. Aí colocaram na mesa lá, RR. Aí eu falei, o que é esse RR? É o microfone do pastor, porque o RR Soares usa. Meus irmãos. Aí tem um irmão que vai ser recebido logo, eu não vou falar o nome dele. Ele falou assim, o pastor gosta de usar o microfone da Madonna, né? Aí parei de usar, vamos voltar ao tradicional. Mas essas coisas são secundárias. Elas não podem nortear a nossa vida. Você já imaginou se eu ficar, não, porque eu amo o púlpito de madeira. Quando o Cido fez esse púlpito aqui, eu fiz o desenho, o Cido cuidadosamente fez, e nós fizemos o símbolo. Aí um pastor da nossa igreja, aqui da região, fez um símbolo, imitou o nosso símbolo e tirou a chama. Eu falei, opa, e a chama aí do avivamento? Ele brincou, né? Mas eu não posso ficar controlando as pessoas, porque essas questões são secundárias. Veja, aí o terceiro ponto, todos nós vivemos e morremos para Jesus, é o que Paulo vai falar do verso 7 ao 9. Ao 7, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso Senhor. É para Ele que nós vivemos, nossa intenção é agradar a Ele e nós vamos morrer para Ele no sentido de que Ele vai nos ressuscitar. Tem coisa melhor? Por que eu vou ficar implicando com o irmão se ele tem a barba comprida, se a barba dele é redonda, se ele tem cavanhaque, se ele gosta de ter bigode, ou se ele deixa só o queixo? Por que eu vou ficar implicando com essas coisas? Se o irmão gosta de rapar a cabeça inteira, se o cabelo dele é grande, se ele joga o cabelo do lado, se a irmã tem um cabelo curtinho, se a irmã tem um cabelo comprido, se o irmão usa roupa colorida, se o irmão só usa social. Não há necessidade, porque se o irmão vive para Jesus, e ele um dia vai morrer e para Jesus, Paulo está dizendo, então nós vamos viver para Ele e morrer para Ele. Não vamos deixar de estar preocupados com essas questões e ficar brigando. Então aqui, Paulo vai dizer que essas categorias, elas não são categorias espirituais. Às vezes você pode olhar aqui e pensar assim, então eu sou do forte, né? O irmão é fraco. Não é uma espécie de hierarquia. O irmão está acima do outro, não é isso. O que ele está falando aqui é que esse fraco, ele ainda não conseguiu resolver no seu coração de que algumas questões deveriam fazer parte da vida dele, não da igreja. Então, a irmã foi criada numa família mais conservadora, sempre usou saia. Antes de ser crente, ela já usava saia. Ela virou crente, a igreja, as irmãs usavam saia, agora não usa mais e a irmã continua usando. Não tem problema.
ela se sente bem assim, ela aprendeu assim, e ela faz isso para Deus. A irmã que se converteu já nesse período que a igreja não tem mais uso e costume, nunca usou saia, não gosta de saia, mas é decente a calça que ela usa, sem problema também. De repente o irmão se converteu, eu fui em 1994, não podia usar shorts. Eu arrumava jogar bola com os meninos, saudoso pastor Avelino. O pastor Avelino, ele foi uma das crianças que acompanhou Lampião. Tem noção? Ele já era idoso naquela época, tinha mais de 90 anos, né? Isso há 25 anos atrás. Pastor Avelino, tinha uma congregação perto de onde eu morava. Eu joguei uma pedra na Bíblia que ele estava segurando enquanto ele pregava. Eu nunca mais me esqueci. Fui na porta da congregação, joguei a pedra, os irmãos tudo falando em línguas. Eu gritei, falei, seu bando de loucos, saí correndo, o diácono atrás de mim. Depois eu fui para a igreja. Já menino, assim. E aí não queria parar de jogar bola. O pastor dizia, não pode jogar bola. E tinha um campinho lá perto de casa, fui jogar bola e o pastor Avelino estava atrás da árvore, tirando foto com aquelas Kodak antigas, e mandou filmar, e estava lá eu batendo uma bolinha com a meninada. Hoje eu jogo bola com os irmãos, olha que bênção, né? E aí, posso assistir televisão? Não. Hoje pode ter televisão em casa. Era televizinho. Irmãos que tinham dentro do guarda-roupa. Tinha um furinho, vinha o cabo, né? Cabo da antena por trás do guarda-roupa. Aí sentava na cama, abria a porta do guarda-roupa e assistia os programas. O pastor chegava para fazer visita. Ninguém imaginava, né, que a TV estava dentro do guarda-roupa. Tinha tanta coisa, meus irmãos. Que tempo bom, né? E a gente brigava, mas também era uma alegria, e tinha festa, e tinha tanto evangelismo, tanto despertamento, e os irmãos eram muito motivados. Só que naquela época eu não podia usar calça. Aliás, usar shorts. E aí, depois que liberou, algumas pessoas vieram, você não podia exigir desses irmãos que eles não usassem shorts. E tinha irmão que não se sentia bem, que até hoje gosta de usar calça. Não tem problema. Não pode a pessoa que usa shorts chegar e falar, irmão, para com isso, não há necessidade de um calor desse. Usam shorts. Deixa o irmão, ele faz para Deus. Ele se sente bem assim. E o irmão que não usa não pode ficar falando para o outro, assim, pelo amor de Deus, né? Olha esse short aí, está muito curto, ou está muito comprido. Então Paulo está ensinando esses irmãos a viverem em comunhão. Isso aqui é fundamental. Por isso que no verso 7 ele vai dizer assim, olha, nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. No 8, de sorte que, ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então, pastor, como é que nós temos que viver aqui? Com pudor, com decência, com dignidade, com vida honesta. Só que viver nesse mundo com os olhos na eternidade, como dizia o puritano Jonathan Edwards. Estampem meus olhos a eternidade. Né? Ou como aquela famosa frase, viver com o pé levantado. Viva nesse mundo de maneira digna, de maneira respeitosa. Tenha uma vida da qual ninguém te acuse de nada. Isso é tão agradável, tão bom, tão gostoso, né? Quando alguém fala assim, olha, eu tenho a minha consciência tranquila diante de Deus. Eu posso andar nas ruas de cabeça levantada, porque quando eu entro num lugar eu saio pela porta da frente. Não fico envolvido em contendas, em fofocas, em dissensões. A minha família é uma família que eu procuro zelar. Não exponha demais, tem gente que expõe demais a família. E tem gente que gosta demais de saber do problema das famílias. Só que tem uma coisa, hein? Toda família tem problema. Toda. Pode ser quem for, até o pastor. A minha família é pequenininha, assim, ali o núcleo ali, né? Saiu de casa, não é que eu tenho outra, viu? Falando aqui do meu pai, das minhas irmãs, explicar que minha esposa já olhou assim, ó, o que é isso? Mas tem problema, quanto maior a família, mais difícil é o relacionamento. Às vezes o irmão é tão abençoado, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas os filhos não ajudam. Às vezes os filhos são uma bênção, mas os pais é que não ajudam. Às vezes você é uma bênção, sua esposa não é, o seu marido não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e viver assim de maneira digna, de maneira honrosa, procurar fazer o que cabe a fazer, porque tem coisa que você não vai mudar, aceite isso. Tá? Não vá desanimar, porque tem coisas que a gente, quando é com relação a outro, a gente evangeliza,
nós podemos dar uma palavra, orar, aconselhar, mas você não pode pegar a pessoa à força e falar, eu quero que você mude. Não dá, né? Então você não pode desanimar por essas questões, continuar firme, porque Paulo está dizendo assim, olha, se a gente vive ou se a gente morre, é para o Senhor que a gente vai fazer isso. Então, as mágoas que você teve, as decepções, quantos sofreram decepções no passado, foram feridos no coração, na alma. Tem gente que às vezes carrega, deixa isso, perdoa, esquece o que passou. Ou, quando não, reclama porque não fez o que achou que deveria ter feito. Pastor, eu perdi tantas oportunidades. Meu irmão, viva para Jesus e morra para Jesus. Tenha essa perspectiva na eternidade, sempre pensando na partida, né? Então nós estamos caminhando para o reino de Deus em sua plenitude, em sua consumação. Verso 9. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver. Cristo morreu para quê? Para que a gente vivesse brigando por questões secundárias? Não. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e para que nessa vida que nós temos pelo Evangelho, nós então nos desprendêssemos de práticas que não são necessárias e de conceitos que não levam a lugar nenhum. Que não levam a lugar nenhum. Deixa para lá. De vez em quando tem gente brigando no Facebook, brigando em grupo de WhatsApp. Para. Arrumando confusão nos grupos da família. Depois que briga, aparece lá, fulano saiu do grupo. Arruma contenda, deixa. Eu tenho os grupos da minha família, tem um monte de gente que não é crente. Tem cada postagem que só a misericórdia de Deus. Mas eu tenho certeza que da maneira como eu falar, eu arrumo confusão. E aí, quando eu tiver a oportunidade de evangelizar, porque a palavra certa, Salomão vai dizer isso, é aquela que é dita no tempo certo. Jesus também falou, né, não vai lançar as suas pérolas aos porcos, não lanceis as coisas santas aos cães. Tudo tem um momento certo de falar, de agir, de se comportar. Por quê, irmãos? Porque foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver. E em quarto lugar, que está interligado, verso 10 ao verso 12, é que todos nós um dia estaremos diante de Deus. Isso aqui deve nos dar uma perspectiva maior. Um dia, todos nós vamos estar diante de Deus. Olha o verso 10, a pergunta. Mas tu, por que você julga o teu irmão? Você que é considerado fraco aqui, você que observa as normas, você que tem bastante regra, você que é uma pessoa que tem vários costumes na sua vida, por que você faz isso e fica julgando teu irmão? Se essas coisas deveriam te levar a uma vida mais piedosa. Quem você pensa que é? Por que você faz isso? É o que Paulo está perguntando. Então aqueles judeus deveriam estar pensando assim, não, mas por que eu vou julgar os pagãos? Se é o tempo da inclusão dos gentios, se Jesus Cristo os chamou, por que eu vou ficar julgando eles por regras, por alimentação, por dia, por normas, que não faz parte da tradição deles? Aí no verso 10, ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Você que é mais entendido, tem gente que começa a ler bastante livro, faz curso de teologia, fica conhecido e começa a desprezar os outros. Aí tem aquele ar de arrogância, né? Arrotando um título ou alguma coisa. Eu já vi gente, eu sou doutor, compra aqueles anéis assim, sabe? Anel de bacharel. Que besteira. Eu já vi gente sendo chamada o tempo todo de mestre, ô mestre, ô mestre. Que bobeira, meus irmãos. Todos nós aprendemos alguma coisa em alguma perspectiva. Nós estamos aqui para nos consolarmos mutuamente, para nos edificarmos mutuamente. De vez em quando um irmão vem e me corrige. Ó, pastor falou isso. Tem um ponto de vista diferente. Não tem problema. Hoje mesmo de manhã tem um irmão que está vindo para a nossa igreja e falou, nossa, pastor falou uma coisa na pregação, eu tenho uma dificuldade para entender isso. Eu até entendo o contexto, assim, mas é uma concepção pessoal. É normal. É normal.
Isso faz parte da nossa vida. O que não é normal é alguém virar um robozinho, né? O irmão entendeu? Aham. Vai fazer isso? Aham. O irmão vai ser assim? Aham. O irmão não vai faltar? Aham. Não, pelo amor de Deus. Você precisa mesmo entender, precisa compreender, porque você tem vida. E você vive para Jesus e você vai morrer para Jesus. Então esteja firme em seus conceitos. Agora, quando você aprende uma coisa nova, quando Deus abre a sua mente e você entende alguns conceitos, não fique desprezando os irmãos. Eu aprendi uma coisa com o reverendo Weber Campos Júnior, pregou aqui. Ele falou assim, pastor Luiz, o William estava junto, né? Falou, vocês fazem parte de uma geração de pastores que tem acesso à internet e que tem acesso a livros que há 20, 30 anos atrás um pastor não tinha acesso. Muitos pastores hoje idosos foram homens que viveram no chão de igreja, arrancaram toco, plantaram igreja em roça, em lugares aí bem distantes. Hoje tem muito pastor jovem que usufrui de ministérios frutíferos, ministérios grandes, mas não foram eles que plantaram, que receberam, ou porque o pai foi pastor, o avô foi pastor, ou porque foram indicados e assumiram aquela igreja. E às vezes o pastor fica arrotando, né? Uma arrogância, uma prepotência, umas prerrogativas assim, um privilégio. Ah, porque eu sou pastor desta igreja e eu fui formado em Oxford. Mas quem plantou aquela igreja foi o irmão, que lá tinha o ginásio, ou que às vezes foi alfabetizado na roça. E tem muito pastor jovem fazendo isso. Desprezando, ofendendo os mais velhos. Ah, porque o fulano, nossa, que ignorância, não tem conhecimento, não conhece o grego original. Como se o pastor, porque ele é pastor há 20, 30 anos, mas ele não teve acesso a um seminário. Não é um exegeta. Ah, mas o pastor não sabe ler hebraico, não conhece nem o alfabeto. E tem gente que às vezes, irmãos, despreza o que não sabe. E tem irmãos que fazem isso. Criam seus grupelhos. Ah, não vou conversar com o irmão, não. O irmão não sabe nada, não conhece o assunto. Então veja, de um lado, há aquele fechado no seu mundo que fala, fulano ali não é crente. E do outro lado, o que se considera maduro, dizendo, fulano é ignorante. Então cada um vive na sua e a gente não se mistura, como se fosse água e óleo. Paulo está dizendo, não façam isso. A razão de nós agirmos assim, sem desprezar e sem julgar, está no verso 10. Qual é a razão? Ele diz assim, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós. Um dia, todos estaremos no tribunal de Cristo. Agora, olha um ponto importante. Tanto o fraco quanto o forte é crente e é salvo. Porque ele não está falando do tribunal, no trono branco, do julgamento, dos incrédulos. Ele está falando do tribunal de Cristo, para receber o galardão, a recompensa da sua vida frutífera aqui. Então Paulo entende que todos nós vamos estar diante de Deus, ou seja, se você come um alimento para a glória de Deus, diante do trono dele vai ser revelado isso. Se você não come, e você não come para a glória de Deus, vai ser revelado isso também. Então não cabe a mim julgar você. O irmão, ele vai no monte para orar. Ele quer se aparecer. Não. Ele gosta, ele se sente melhor. Perguntaram para mim, tem que ser no monte? Não precisa ser, mas pode ser. Você gosta de orar no monte? É seguro ir lá orar? Pode ir. Eu gosto de orar na minha casa só, com a minha família. Pode orar na sua casa. Eu gosto de orar sentado. Não, tem que orar só de joelho. Não. Eu gosto de orar em voz alta, senão eu não consigo. Amém, ora em voz alta. A gente faz a reunião na semana, tem irmãos que oram só na mente, tem irmãos que oram de maneira audível. Você pode orar, tem problema. Agora, se você for orar por um problema de uma família, aí é bom que você ore só na mente, senão as pessoas acabam ouvindo, né? Tem gente que faz a oração e entrega os outros, já viu isso? Deus, tenha misericórdia do fulano. Deus, ele traiu a esposa dele semana passada. O irmão está, isso aconteceu? Não pode, né? Eu fiquei sabendo, Senhor, ele
confidenciou isso a mim, ó Pai. Aí está todo mundo sabendo. Então tem o jeito de orar e o momento de orar. Você vai orar por uma refeição. O meu sogro, ele é bem objetivo. Eu começo a orar pela refeição lá, nós vamos fazer uma oração de graças uma vez, foi no aniversário dele. Eu comecei a demorar muito, ele, amém, amém. Seu Armando, glória a Deus, amém, Jesus. Cada um tem um jeito, né? Você começa a orar, o pastor fala, fulano ora. Aí fulano começa a orar, todo mundo ora com ele. Depois de um tempo, ele ora sozinho, porque todo mundo começa a ouvir a oração dele. Se ele demorar mais um pouquinho, a gente começa a orar contra ele. Deus, fecha a boca desse irmão, ele não para mais. São as etapas da oração. Você precisa saber disso, né? Deus me deu a oportunidade de realizar um culto fúnebre, cunhada da irmã Iraci, né? Ela me ligou, o padre não pôde ir, eu fui, e aí surgiu uma família lá. Eles não eram evangélicos, e ele perguntou, pastor, pode vir às 4h fazer o velório, porque o padre também não ia poder ir, meu pai era temente a Deus. Eu falei, venho. Fui. Não tinha ninguém crente. A pregação, eu não podia usar uma linguagem mais comum à comunidade cristã, mais evangelística. A oração, mais nesse sentido também. Porque as pessoas não compreendem. Eu tenho dificuldade, eu confesso aos irmãos que eu luto para que eu consiga transmitir. Porque uma vez, uma pessoa da igreja, uma irmã daqui da igreja, abençoadíssima, ela me cumprimentou na porta e falou, pastor, eu acho lindo a pregação do pastor, mas eu não entendo nada. Eu falei para a Patrícia, eu preciso melhorar. Porque senão eu estou pregando 1h lá falando e o objetivo não é alcançado, porque os irmãos não estão entendendo. E não adianta a gente querer usar determinadas linguagens, né, ou jeito. Então, vejam, aquilo que a gente faz, você faz para se aparecer ou você faz para a glória de Deus? Pastor, eu me visto assim, mas não é para as pessoas ficarem admirando porque eu sou santo ou porque eu sou santa. Eu faço assim porque eu acho que agrada a Deus e eu me sinto bem. Amém. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Isso aqui é importante. Aí no verso 12, o que é que vai acontecer nesse dia? De maneira que cada um de nós dará conta do outro, de si mesmo. Então quer dizer que toda vez que eu fico falando do fulano, falando do ciclano, falando do beltrano, diante de Deus eu não vou poder falar? Não. Você não vai estar diante de Jesus para falar do pastor Luiz, para falar do presbítero William. Você não vai ter essa oportunidade. Porque diante do tribunal de Cristo você vai dar conta de si mesmo. Mesmo que alguém erre, esteja fazendo coisas erradas, e às vezes a gente fica bravo, porque você sabe, você não vai falar disso para Cristo naquele grande dia. Não há sentido nisso. Ele diz assim que não faz a menor diferença diante de Cristo. Cada um prestará contas a si. Eu não vou prestar conta nem da minha esposa, nem da minha filha. Como eu disse de manhã, que são os próximos mais próximos. Então a gente faz o nosso papel, a gente batalha, nós trabalhamos nesse sentido. Mas eu vou prestar contas a Deus da minha própria vida. Então, o que é que eu devo fazer? Acolher os irmãos, e questões secundárias, elas devem ser relevadas. Não tem problema se a gente não concordar em tudo. Tem gente que acha que, escatologicamente, tem gente que acha que Jesus vem de maneira oculta, igreja arrebatada. Tem os amilenistas como eu não creio assim. Não tenho dificuldade com quem crê assim. Tem os pré-milenistas, pós-milenistas. Se você conversar com os dois têm pontos que eles se fundamentam bem, tem pontos que não. Com relação à salvação de Israel, como eu preguei no capítulo 11, eu tenho uma visão que é a visão histórica, tenho uma visão mais contemporânea, tenho uma visão mais acadêmica. Tem pontos que não há um esclarecimento. Você já pensou a respeito, por exemplo, de crianças? Tem aqueles que dizem, olha, a criança eleita morreu na primeira infância, vai para o céu. Se não for, é condenada. Mesmo no meio é histórico. Aí tem aquele que diz assim, não,
Toda criança pressupõe que morreu, eu creio nesse ponto de vista, que morreu, Deus na sua soberania já sabe da eleição dessa criança. Tem aquele que diz, não, precisaria ser evangelizado, precisaria aceitar Jesus. E tem aquele que fala, não, virou um anjo e foi para o céu, virou uma estrela. Esse também aí já é demais, né? Pelo amor de Deus. Né? Ninguém vira estrela. Não escreve isso, não. Ah, virou um anjinho. Não, gente é gente, anjo é anjo. Virou uma estrelinha no céu de Deus, uma florzinha no jardim. Por mais bonito que seja, é errado, né? Então, existem questões que a gente não vai chegar num ponto em comum. Mas isso não é essencial para a fé. Então, eu vou concluir aqui com alguns pontos importantes e práticos. Primeiro, existem assuntos que são matéria de fé. Nesses pontos, a gente tem que pensar certinho, em comum acordo, nos ipsis literis, uma expressão que é tudo do jeitinho que está. Eu vou falar quais são os pontos aqui. Esses pontos a gente não pode divergir, porque senão a gente cria uma divisão na cristandade, aí vira heresia. Segundo, o relacionamento entre os irmãos deve ser guiado tendo Jesus como Senhor. Essa consciência, ela vai dar maturidade e vai respeitar os diferentes pontos de vista. Eu amo você, eu gosto de estar com você, eu gosto de conversar, mesmo que a sua posição seja diferente da minha. Eu acho tão bonito quando irmãos que tiveram experiências, como eu já vi, e já me contaram e choram contando as experiências que viveram. Isso é muito edificante. Tem gente que diz assim, não, eu não creio em milagre. Não crê, eu creio. Não crê, posso respeitar. Isso não vai fazer você ir para o inferno. Você não vai viver experiências que alguns que creem vivem. Né? Tem gente que não crê em absolutamente nada. Agora, você não pode desprezar o irmão que crê como o irmão que não crê. Não pode ficar julgando o outro. Então, aliás, o irmão que crê não pode julgar o outro. Nós precisamos aprender a conviver. Eu acho saudável quando a igreja encontra esse ponto de equilíbrio e de respeito. Terceiro, o resultado final deve ser sempre o acolhimento sem debates ou discussões, mas procurar ouvir os argumentos e pensamento do outro. Aqui é difícil. Não debater, não discutir, até que a gente... Porque às vezes a gente tem um ponto diferente, mas eu falo assim, eu não vou discutir, porque eu não gosto de discussão. Eu acho que não leva a lugar nenhum. Eu já me enveredei em cada briga, né? Só por Deus. Atualmente, eu não faço parte do grupo do presbitério, para você ver, para você ter uma ideia, do grupo de pastores. Olha uma confissão aqui. Por causa de questões que eu discordei e a gente foi. Enfim, ficou todo mundo bloqueado. Aí alguns pastores, eu pego esse pastor Luiz pelo pescoço. Aí teve outro que falou, eu amo esse pastor porque ele fala. No fim, você arruma inimigo sem necessidade. Porque, às vezes, quem está do seu lado também nem apoia tanto. Né? Ali são pastores, dá para relevar, mas tem coisas que não dá, irmãos, não precisa. Eu já vi gente sair da igreja por questão política, gente sair da igreja por causa de time de futebol, gente que saiu da igreja por questões financeiras, como eu falei de manhã, que comprou do irmão, não pagou, o irmão foi cobrar, falou para o conselho da igreja, ou porque ficava demais na casa do fulano, aí se envolveu em confusão, e aí o outro foi lá, reclamou, chegou no ouvido do conselho, o conselho, nossa, já tanta coisa. Não podemos nos envolver com essas questões. Em último, você pode estar fazendo uma pergunta aqui, pastor, então, o que é essencial para a fé cristã? Quais os pontos que nós temos que estar de comum acordo e que, se houver disparidade, a gente tem que debater e a gente tem que chegar num ponto em comum? A minha resposta é o sumário do credo apostólico. O cerne do nosso cristianismo é o credo apostólico. Ouça, isso aqui a gente tem que crer do jeitinho que está. Crer em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso aí você tem que crer, que Deus é Pai, que Ele é Todo-Poderoso e que criou os céus e a terra.
em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Isso aqui a gente não pode discordar. Ah, mas ele vai vir secreto, ou vai vir visível, vai vir em uma fase. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Vai vir antes ou depois da tribulação? Vai vir. Esse é o ponto principal. Terceiro, veja que é a Trindade. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho unigênito, nosso Senhor, e em último, terceiro e último, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a ceia, o batismo, a que a Igreja Católica chama de Eucaristia, né, os sacramentos, essa doce comunhão, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Se você não crê na ressurreição, você é liberal, você se apostatou da fé. Agora, eu creio que pode ver anjo, eu não creio. Não tem problema. Quem crê que pode ver, que tem a sua experiência. Se você não crê, nunca teve, também não tem problema. Isso é secundário. Perceberam? Então nós precisamos ter essa centralidade, ter maturidade e aprender a conviver. Então esse aqui é o ponto principal. Eu acho que isso aqui já dá para a gente ter uma ideia do que é fundamental. Se você tiver alguma dúvida, o irmão Pedro sabe de cor, porque o Pedro já citou aqui num culto, né, Pedro? Que bênção. Então está aí, o Pedro cita para nós o credo apostólico. Vamos orar? Eu gostaria que você ficasse em pé. Que Deus continue cuidando de nós, que Deus continue nos fortalecendo e que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos esse tempo, como disse Paulo no capítulo anterior, a noite já vai tarde e a madrugada vem surgindo, vai raiando o sol e o nosso Senhor está vindo para buscar a sua igreja. Vamos orar? Soberano Deus e Pai eterno, obrigado por essa noite. Nós te damos graça por mais uma vez estarmos na tua presença, pela tua santa e bendita palavra, pela edificação espiritual que nós temos tido, o quanto nós temos sido abençoados pelo Senhor nessa série de exposições. Obrigado pelo culto dessa manhã e obrigado pelo culto dessa noite. Agradecemos pelos irmãos que se somam a essa comunidade. Agradecemos pelo teu cuidado, teu carinho, pela exortação, pela edificação e pelo consolo através das Escrituras, a profecia escrita que nos orienta e nos ensina como devemos viver aqui já nesse presente século, de maneira que o Senhor seja glorificado através de nós, a sua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.